Esse é um trabalho do curso PIGEAD, da disciplina Ambientes Virtuais e Mídias de Comunicação, tarefa da semana 4. Essa imagem é um mapa mental referente à acessibilidade. E acessibilidade, segundo Marco Antônio de Queiroz, 2006, o ano, acessibilidade é se fazer algo o mais universal possível, para todas as pessoas com deficiência, para todos os tipos de acesso, rápidos ou lentos, banda larga ou discada, e para todos os tipos de dispositivos, laptops, celulares, de tecnologias assistivas. Para que a acessibilidade ocorra, faz-se necessário o uso de algumas ferramentas de acesso. São elas, os computadores, os programas e as tecnologias assistivas. No computador temos dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Os dispositivos de entrada são aqueles através dos quais as informações entram, como, por exemplo, o mouse, o teclado e o comando de voz. Os dispositivos de saída, por sua vez, são os receptores dessas tarefas, como a tela do monitor, as saídas de som e os sintetizadores de voz. Além disso, dependendo também de programas como os navegadores, como Internet Explorer, Firefox, Opera e o Google Chrome. A última ferramenta que apresentaremos é a tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva se caracteriza por um tipo de tecnologia que é concebida para ajudar as pessoas com incapacidade ou deficiência a executar as atividades do cotidiano. Dentre as tecnologias assistivas, podemos citar leitores de tela, sintetizadores de voz, monitores e linhas de braille. Os monitores de braille se caracterizam por um sistema tátil que não necessita da visão nem da audição para ser lido. Vale ressaltar que ao leitor de tela, o equivalente textual é uma informação necessária para a transmissão da informação. Haja vista que a equivalente textual tem a possibilidade de traduzir em texto a imagem ou som. Um outro ponto da acessibilidade são os tipos ou modos de navegação. Eles podem se dar de 3 formas diferentes: via mouse, por comando de voz e via teclado. A navegação via mouse é a mais comum, pois a maior parte das pessoas navegam via mouse e só se utilizam do teclado para preencher formulários, realizar pesquisas ou escrever e-mails. Através da navegação via teclado, podemos utilizar também teclas de atalho e teclagem rápida. Com o objetivo de promover a acessibilidade, criou-se as Diretrizes Internacionais de Acessibilidade. O WCAG 1.0 foi criado em 1999 e existe até os dias de hoje. Ele foi base para estudo e prática de acessibilidade. No final de 2008, o WCAG 1.0 foi substituído por sua atualização, o WCAG 2.0. Este sugere que conteúdos novos e atualizados. O WCAG Samurai é uma criação de Joy Clark, um ex-colaborador e desenvolvedor do WCAG 1.0. Ele, Joy, não estando de acordo com as ideias e propostas no WCAG 2.0, criou uma errata para o WCAG 1.0, bastante aceita pelos desenvolvedores da web, embora não possua a oficialidade do WCAG 2.0.
Vale aqui mencionar também que, por algumas diretrizes de acessibilidade do WCAG 1.0 não estar em desuso, quando se faz um site acessível, tem que optar, hoje em dia, pelo WCAG 2.0 ou pelo Samurai, sendo que o WCAG 2.0 é o mais oficial e reconhecido internacionalmente. Quando pensamos em tipos de inacessibilidade, logo vem à nossa cabeça apenas a deficiência. Mas existe a inacessibilidade que é proporcionada pela deficiência visual, auditiva e motora. E também existem outros tipos de inacessibilidades. Por exemplo, não ter a capacidade de ver, ouvir ou deslocar-se, não ter teclado ou mouse ou não ser capaz de utilizá-los, monitor de dimensões reduzidas, ligação à internet muito lenta, não falar ou compreender a língua de origem da página a qual está se navegando, ter olhos, ouvidos ou mão ocupadas, ter uma versão antiga de um navegador, e as senhas numéricas e alfanuméricas hoje em dia se colocam como um fator de inacessibilidade aos deficientes visuais, uma vez que é difícil uma pessoa que não consegue enxergar poder descrever essas senhas, as quais são solicitadas, por exemplo, em transações de banco ou outros preenchimentos de formulários, como por exemplo o Enem, que tem isso, acesso ao ENAD também exige essas informações, e vários outros sites que nós não vamos nos estender a ficar aqui mencionando. Para a construção da web, devemos considerar alguns fatores e tomar alguns cuidados. Quanto às cores e o daltonismo. Tem usuários que têm dificuldade em perceber as cores por ter um monitor de baixa qualidade, monocromático ou se são daltônicos. Além disso, é difícil ler um texto sobre um fundo cuja cor seja muito próxima ou sem contraste com a cor do texto. Ou seja, algumas combinações de cores dificultam a leitura e a navegação no site. A própria luz, a incidência de luz na tela, pode alterar as cores originais, assim como a qualidade da placa de vídeo, óculos inadequado, distância entre a tela e o usuário. Um outro fator que devemos nos atentar é com os tremidos da tela, porque eles podem causar epilepsia fotossensível. Esta se caracteriza principalmente pelos tremores que tem na tela, que são provocados pelos flashes na faixa de 2 a 20 flashes por segundo, com um pico de sensibilidade em 20 flashes por segundo, bem como mudanças bruscas de escuro para claro. Dessa forma, devemos assegurar que a tela trema dentro de uma faixa de segurança e não altere bruscamente de escuro para claro. Se isso não acontecer, devemos criar mecanismos de congelamento desses tremidos e mudanças bruscas de cor. Essa é uma questão não apenas de acesso, mas uma questão também de segurança e de saúde para alguns usuários. Devemos utilizar uma linguagem simples e clara, que seja coerente e coesa, porque assim todos os internautas vão poder ter acesso ao que você deseja comunicar. Quanto a variações de idioma na página, devemos sempre evitar, porque se uma pessoa entra numa página em português e começa a aparecer várias coisas em outro idioma, ela vai se perder
e essa página não está sendo acessível. Os conteúdos dinâmicos são informações que se atualizam em tempo real. Pode ser um conteúdo em texto, vídeo, áudio ou apresentado por meio de scripts. Os frames ou quadros são recursos que se apresentam numa tela do monitor mais de uma página da web. Ou seja, apresenta-se mais de uma tela em uma só página da web. Todavia, esse recurso atualmente não está sendo recomendado, por se tratar de uma técnica antiga, de difícil manutenção e que restringe a indexação de robots de busca no site, limitando em muito a sua visitação através dos buscadores. Por essa razão, está em desuso essa forma de apresentação. As tabelas de dados, por sua vez, servem para organizar informações mediante interseções entre linhas e colunas. O conteúdo é o principal agente de informação. Ele é constituído por texto, formulário, lista de itens, parágrafo, hiperlinks e etc., formando juntos a estrutura da página. A apresentação de uma página é o tamanho, forma e cores do texto, do fundo da página, das bordas de imagem e tudo aquilo que faça parte do estilo visual do site. A recomendação é que essa apresentação seja feita em CSS. Na construção da web, também deve haver padronização, uniformidade e consistência. Apresentação visual. Elementos de navegações devem parecer idênticos em cada página. Ordem. Elementos de navegações serem apresentados em uma mesma sequência consistente. Comportamento. Links e controles de navegações devem realizar a mesma operação quando ativados. E linguagem. Terminologia deve ser repetida nas páginas e não alterada em cada uma. A uniformidade torna o site mais previsível e mostra aos usuários como ele funciona, tornando cada nova visita ao site mais simples e facilitando a obtenção da informação desejada. Métodos e ferramentas de acessibilidade. A validação pode ser feita por meio de ferramentas automáticas e da revisão direta. Podemos validar a sintaxe. Essa validação do código importa que sua interpretação pelo navegador seja mais rápida e eficiente, já que estará em contato com o código totalmente correto. Podemos validar as folhas de estilo. Pelo mesmo motivo que se deve validar o código do HTML, se deve fazer o mesmo com o do CSS. Utilizar um navegador só de texto, Linsk ou WebVoz, um emulador ou mesmo retirar o CSS através do browser para averiguar a integridade das informações sem a presença de apresentação. Para averiguar se o conteúdo está completo, podemos utilizar vários navegadores gráficos na verificação do conteúdo, com o som e os gráficos ativos, 2. Sem gráficos, 3. Sem uso, sem som, 4. Sem mouse, 5. Sem carregar frames, programas interpretáveis, folhas de estilos. Utilizar mais de um navegador, como por exemplo Internet Explorer e Firefox, para verificar a consistência dos dados entre eles. Utilizar um navegador de emissão automática de fala, um leitor de tela, software de ampliação de tela, uma tela de pequenas dimensões e etc. Utilizar corretores ortográficos e gramaticais.
Uma pessoa que, para ler uma página, se sirva de um sintetizador de voz, não pode ser capaz de decifrar a melhor aproximação do sintetizador a uma palavra que contém um erro de ortografia. A eliminação dos problemas gramaticais e ortográficos aumenta o grau de compreensão da página. Rever o documento verificando a clareza e a simplicidade. Peça a pessoas com deficiências que revejam os documentos. Esses usuários, com ou sem experiência, são uma fonte inestimável de informação sobre o estado dos documentos no que diz respeito ao seu grau de acessibilidade e de facilidade de utilização. Não se esqueça, porém, que este é somente um dos itens e não o único da averiguação da acessibilidade. E por último, temos avaliadores de acessibilidade. Os avaliadores ou validadores de acessibilidade são ferramentas automáticas que fazem uma pesquisa no código de uma página, emitindo relatórios onde indicam erros de acessibilidade segundo as prioridades sugeridas nas diretrizes de acessibilidade dos conteúdos da web. Em português, temos o HERA e o Examinator, os quais são disponíveis na internet e estão na nossa língua portuguesa. Dessa forma, concluímos esse mapa mental com uma frase do Marco Antônio de Queiroz. A acessibilidade já está aí, olhando para todos e esperando ser aplicada.